Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade de culto nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós rendemos graças ao Senhor e louvamos o teu nome, agradecidos por mais um dia da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça, teu amor para nós, nossas vidas, ó Pai. Recebe, Senhor, nossa gratidão, recebe nosso louvor, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, perdoa-nos daquilo, ó Deus, que nós não conseguimos glorificar o santo nome do Senhor. Abençoa nesse dia a tua igreja que está reunida aqui neste lugar, a tua igreja que se reúne em toda a face da terra, Pai, com o intuito de louvar, de glorificar o santo nome do Senhor, de te agradecer, de te bendizer. Que o Senhor possa derramar nesse dia a manifestação da tua bondade sobre tantas e tantas necessidades, Pai, que estão espalhadas nesse mundo, Senhor, por todos os lugares. Vidas que estão agora no leito de dor, no hospital, vidas que estão angustiadas, aflitas. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego nas tuas mãos esse dia e peço que a tua graça, a tua bondade possa, Senhor, alcançar vidas e mais vidas, Senhor, para glória, louvor e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu entrego tudo isso na tua mão e rogo, Pai, na tua misericórdia, haja resposta, haja manifestação da tua graça, da tua misericórdia, Pai Santo. Oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos na segunda carta na carta de Tito, tá certo? Carta de Tito. Capítulo 1. Carta de Tito, capítulo 1, versículos do 1 até o 16. Vamos ler alguns versículos. Está escrito assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o
que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, esses ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos receber o nosso grupo de louvor. Dê um aplauso a Jesus e Deus. Bom dia, irmãos e irmãs do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor em louvor, em adoração a Ele. Amém. Exaltando a Ele por tudo que Ele tem feito pela semana que Ele te deu, né? E por Ele estar aqui, nós reunidos como igreja, para adorar o Senhor. Amém. E nós possamos entrar na sala do trono, né? E nos entronizarmos diante de Deus, nos entronizarmos na presença do Senhor nesta manhã. Amém, queridos? Aleluia. Glória, glória, eu te dou.
motivos de oração, eu queria te convidar a um momento de clamor nessa manhã. Vamos orar pela vida da Karen, né? Esposa do nosso irmão Lucas, que ainda continua internada, né? Colocada nas mãos do Senhor. Orar pela família da irmã Cíntia, né? Do seu esposo, que passaram por uma perda na semana passada, né? Orar também, agradecendo a Deus pela vida da irmã Noemi, né? Que está no nosso meio, acabou de trair, ela passou por essa enfermidade grave aí, graças a Deus, Deus guardou a vida dela. Então, como eu disse para os irmãos aqui na semana passada, né? A gente chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, não é verdade? Orar pela vida do irmão Ronaldo, da irmã Marinete, que estão também afastados do convívio da igreja, por uma possibilidade, vão estar fazendo exames hoje. Vamos orar por eles também. Temos muitos motivos para orar. Quem mais precisa de oração? Em minha casa. Vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós pedimos ao Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor esteja olhando mais uma vez para essas situações que nós acabamos de apresentar diante do Senhor agora. Oramos, ó Deus amado, oramos, queremos expressar a nossa gratidão pelas vidas que o Senhor tem cuidado, tem manifestado a tua bondade, pela sustentação, ó Pai amado, da vida de cada um dos nossos irmãos. Te louvamos nesta manhã pela bênção da restauração da vida, da saúde da nossa irmã
Jó levantou um brado dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. O Espírito Santo te ajude nessa manhã. No meio das suas lutas, das suas batalhas, das suas cinzas, no meio dos seus fracassos, no meio das coisas impossíveis para cada um de nós, que a tua voz também possa se levantar nessa manhã dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que o Senhor ressuscitou e que a minha confiança está colocada nele. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o mal, ele venceu todas as coisas. E ainda que hoje eu não esteja vendo, mas eu sei que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, de maneira, Senhor Jesus, que a tua ressurreição é fortaleza, a tua ressurreição é consolação. Saber que o Senhor está vivo, Jesus, faz toda a diferença na nossa vida. Que nesta manhã a vida do Senhor possa impregnar cada coração que está neste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. No teu nome, Jesus. Agradecemos o teu nome, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, nós dando uns avisos para os irmãos aqui. Nessa terça-feira, deu um lembrete aos irmãos. Na terça-feira, às 7 horas da noite, nós vamos estar fazendo uma reunião com a diretoria da igreja, né? E às 8 horas, a gente tem uma palavra com todos os obreiros, né? Diáconos, diaconisas, todos os irmãos do Ministério de Louvor que puderem vir, também são muito bem-vindos, né? Acredito que o nosso irmão Raimundo está trabalhando, né, na terça, mas os demais irmãos, é importante a presença dos irmãos na próxima terça-feira, tá? Na quarta, nós temos o nosso culto, e lembrando os irmãos, na outra quarta-feira, no dia 9, tá? Nós temos uma assembleia da igreja. A assembleia, ela é uma reunião da igreja para membros, né? E aí a gente elege a posse na diretoria da igreja, e essa diretoria, ela tem um trabalho durante um período de 3 anos. Então é importante a presença da igreja, dos irmãos, para nós estarmos juntos aqui. Então, dia 9, quarta-feira, tá bom, irmãos? E também, queria estar falando com os irmãos, no mês de dezembro agora, começa a semana que vem, já começa o mês de dezembro, o último mês do ano. Vou estar conversando com os obreiros na terça-feira, irmãos. Mas eu acredito assim que esse final de ano, até em virtude do que nós continuamos vivenciando, de cuidados aqui no nosso país, né? Nós ficamos aí impossibilitados essa questão de reuniões, né? A gente tem visto aí todas as restrições que a gente tem tido na área de alimentação, os cuidados. Geralmente no final de ano aqui a gente faz uma celebração juntos, né? Eu acredito que esse ano a gente vai estar bem restrito para o final de ano aos cultos, ao momento de adoração mesmo. A gente só precisa de ver a nossa agenda de final de ano relacionada a Natal, a Ano Novo, né? Como que a gente vai estar procedendo aqui. Lembrando que sempre no dia 2 de janeiro começa um propósito que nós temos, né? De todos os anos, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então, a gente quer fazer essas 12 noites de oração, de clamor na presença de Deus, tá? Também, irmãos, queria estar pedindo aos irmãos no mês de dezembro agora,
nós vamos precisar de celebrar a nossa Santa Ceia no segundo domingo também, tá? É uma questão assim que eu estou pedindo para os irmãos. Nesse primeiro domingo, eu tenho que atender uma agenda do Conselho Nacional no Sergipe. Parece que é sexta-feira que vem, eu vou estar indo para lá. Eu até tentei assim, conversei com o pastor Benjamin para mim não ir, mas acho que na ausência de alguém para estar podendo suprir, o pastor ele pediu que eu fosse. Os irmãos sabem da minha dificuldade de dizer não para quem me lidera, para as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, né? Então, no domingo que vem, que é o primeiro domingo do mês, mas eu não vou poder estar com os irmãos aqui no culto. E aí, se não tiver problema para os irmãos, a gente poderia celebrar a ceia no segundo domingo, tá bom? No segundo domingo é o dia 13, né? Deus dando vida e saúde, estar aqui com os irmãos. Pode ser assim, irmãos, sem problema? Tá bom? Então é isso. Estamos chegando aqui hoje, né, irmãos? Hoje é dia 29, né? Já último finalzinho já do mês de novembro, né? Ano bem difícil, né? Para todas as coisas, para muita gente. E a gente, irmãos, sempre com o coração tanto quanto triste, né? Por uma série de situação que afeta as outras pessoas e que acaba deixando a gente triste também. Essa semana mesmo nós tivemos aí um acidente, e, às vezes para quem é mais distante assim, não sente tanto, né? Mas, por exemplo, eu morei em Botucatu um bom período, e aquela região ali, Avaré, Itaguaí, Itaí é uma cidade que eu estive lá várias vezes. Inclusive o dirigente da nossa igreja lá, eu estava com ele ontem de manhã, nosso irmão presbítero Francisco, e ele estava falando sobre a cidade de Itaí, né? Como que no outro dia pela manhã, após aquele acidente que esteve lá, 41 pessoas perderam a vida, né? Indo trabalhar, e ele estava comentando, né, que no outro dia, sem ninguém falar nada, o comércio da cidade não abriu. Então, uma tristeza, né? A maioria do pessoal era tudo da cidade, a maioria tudo menos de 30 anos de idade, né? Indo trabalhar, e uma tristeza muito grande. E uma das meninas que morreu naquele acidente, uma menina que estava grávida, é filha de um irmão da nossa igreja lá da cidade de Itaí. Então, assim, é muito sofrido, né? E ali são estradas que eu já estive ali várias vezes, né? Indo visitar pastores, essa cidade mesmo de Itaí. Durante um período eu fui pastor lá daquela igreja, responsável por lá. Então a gente olhando, a gente olha para os outros, né, irmãos, sente muita tristeza, e quando a gente está de pé, a gente olha e diz: olha, até aqui nos ajudou o Senhor, né, irmãos? A gente está aqui por bondade, por misericórdia do Senhor nosso Deus. Então, a gente, esse hino que nós acabamos de cantar, né, eu sempre penso isso, irmãos, que a vida de Jesus, o fato de Jesus estar vivo, é um grande fortalecimento para o cristão, para o servo de Deus, para a serva de Deus. Amém, igreja? A gente tem que acreditar muito nisso. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos, na sequência do culto aqui, então, irmãos, tá? Orando pela nossa parte de dízimos, de ofertas, e também orando pela vida das crianças que vão estar se direcionando para a sua aula, né? Queria convidar as crianças para estarem na frente aqui, e vou pedir ao nosso irmão, o presbítero Fernando, para estar fazendo essa oração. Amém? Os irmãos que vão contribuir, prepare a sua oferta, a sua contribuição, e nós vamos nesse momento também fazer no nome de Jesus. As crianças podem vir já também, vamos ficar aqui à minha esquerda. Vamos colocar de pé, queridos? Vamos.
E essas crianças se posicionam aqui. Senhor Jesus, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de dizimar na tua casa, de ofertar, de semear no teu reino, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, que abençoe a vida de cada irmão dizimista, a vida de cada irmão ofertante, meu Pai, não só financeiramente, Senhor, mas em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor derrame a tua bênção, a tua graça e o teu amor, Jesus. Nós oramos pela vida das crianças que vão ser ministradas, que o teu Espírito Santo toque o coração deles, que a palavra do Senhor Jesus seja plantada, Senhor, na vida de cada um deles, meu Pai. Nós colocamos a vida de cada professor, de cada professora nas tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa usá-los com ousadia, com coragem e com graça, Senhor. Manifesta a tua glória na vida deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sair do seu lugar, pegar seu dízimo, sua oferta. As crianças vão contribuir aqui, vão consumir também já, né? Irmãos, enquanto os nossos irmãos terminam aqui, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós lemos um texto, a carta de Tito. Agora vamos ler a 1 Timóteo. Na verdade, ler não, eu queria que você ficasse com ela aberta na sua mão. Queria pensar um pouquinho com os irmãos nessa manhã. Amém? Amém. Eu estava falando ontem com um grupo de irmãos que estão se preparando para a parte ministerial, né? Pastor, presbíteros e evangelistas. Ontem de manhã eu tive um período com os irmãos. A gente vai ter dia 19, um culto lá em Botucatu, onde a gente consagra os obreiros, os novos, né? E estava conversando um pouco sobre essas cartas, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta de Tito, que já falei isso com os irmãos em outras ocasiões aqui na igreja, são as cartas pastorais, tá? Foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu para irmãos que estavam pastoreando. Então os irmãos, não sei se vocês repararam no texto que eu li, Tito, por exemplo, o apóstolo Paulo disse assim: olha, por esta causa eu te deixei em Creta. Está falando de uma cidade chamada Creta, dizendo, eu te deixei aí para quê? Ele vai dizer lá, para que você coloque em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo está dizendo, olha, eu fiz várias coisas aí na cidade, mas ainda tem algumas coisas para fazer. E você tem a responsabilidade de colocar em ordem as coisas que ainda restam. E ele diz, né, que de cidade em cidade você estabeleça presbíteros. E aí, ele começa a falar sobre como deveriam ser esses presbíteros. Homens assim e tal. E ele orienta o funcionamento da igreja. Por isso, irmãos, assim, um pouco da minha
da minha natureza, porque às vezes você pode pensar assim, olha, é cômodo, né, você olhar para a igreja e falar assim, a igreja tem gente, o pastor tem que estar feliz, a igreja tem gente. Mas irmãos, gente tem torcida de futebol, bar, o que mais? Tem velório. Velório, tem lugar que tem gente. Agora, tem gente não significa ser igreja. Uma das características da igreja, das coisas da igreja, é o que o apóstolo Paulo diz, que nas coisas da igreja existe o quê? Ordem, não é verdade? As coisas da igreja são coisas ordenadas, né? Organizadas. Por isso que às vezes, né, quando você lida com um pastor que é pastor de verdade, às vezes tem gente, tem coisa, mas o pastor está com a cara de bolacha de todo tamanho. Porque nenhum pastor que seja um pastor honesto, ele vai ficar satisfeito da igreja, ser a igreja que de repente supre as questões dele, de finanças e tal, mas ele olha para a igreja e não vê nela características de compromisso, características de apego com Cristo, pessoas se ocupando em viver uma vida organizada, uma vida que glorifica a Deus, enfim, as cartas pastorais, então, elas orientam muito a gente nisso. Eu estava dizendo para aqueles irmãos isso, da importância, né? Da importância de nós, como líderes, como obreiros, né, estar pelo menos umas 2 vezes por ano lendo essas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Por quê? Porque elas orientam o funcionamento da igreja e o funcionamento também da vida de um obreiro e da obreira. Eu vejo assim, irmãos, eu vejo mesmo que hoje na igreja, às vezes a gente tem muitos obreiros assim, aqui tem, em outros lugares tem, mas o pessoal às vezes não tem nem noção do que a Bíblia diz acerca do obreiro. Tá? Esses dias para trás, uma igreja nossa, a irmã estava até conversando comigo, ela estava indignada por causa de uma pessoa que é líder da igreja, mas ao mesmo tempo a pessoa quer ser youtuber, e aí na igreja a pessoa quer, sei lá, cantar, ministrar, não sei o quê, mas aí como youtuber a pessoa passa batom, estou falando de um rapaz, passa batom, não sei o quê, umas coisas assim que você olha para não casa com a conduta de um obreiro. Então assim, a gente, irmãos, quando você pensa assim, por exemplo, eu sou um obreiro, eu sou um líder, entendeu? Então assim, você tem que ter uma cabeça diferente. Eu confesso para os irmãos, não consigo compreender assim, obreiro, líder, que ele vai tomando decisões assim, não comunica com o pastor, não fala. Eu tenho irmãos 54 anos de idade, até hoje, quando eu vou viajar, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu converso com o meu pastor, falo, pastor, essa semana eu não vou estar, vou fazer isso, o que o senhor acha? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Hoje você percebe assim, o pessoal tem uma vida assim, muitas vezes desorientada, né? Que é o que o apóstolo Paulo acabou de falar com o Tito, uma vida sem ordem, sem organização. Então essas cartas pastorais, elas orientam muito a gente nisso, nessas questões da organização da igreja, da jornada da igreja. Você quer ver uma coisa que a Bíblia fala aqui? Eu achei até interessante ontem que eu comentei isso com os irmãos, e ontem, quando terminou, o irmão chegou para mim, ele estava assim, emocionado, chorando, ele falou assim, pastor, olha, como Deus falou comigo hoje, assim, porque eu passei por essa situação ontem, e aqui na segunda carta de Timóteo, só escute, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como quem não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Olha, evita ficar falando demais. Falatório,
quanto é roda de papo estranha, a pessoa está lá no meio, está falando, está dando palpite, tal. O apóstolo Paulo está dizendo, evita isso, porque evitando isso, você vai evitar um tanto de problema para a sua vida, porque se tem uma coisa que o falatório dá, é o que, irmãos? É problema, não é verdade? Problemas, resultados dos falatórios são sempre complicadíssimos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para obreiros, ele diz, olha, evita isso, os falatórios inúteis, as conversas que não vão abençoar ninguém, que não vão ajudar ninguém, que não vão ser boas para a vida de ninguém. Não se dê a isso, não se entregue a isso. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Eu tenho até dito isso, né, irmãos? Assim, esses dias aconteceu aquela situação do rapaz que foi espancado lá no Rio Grande do Sul, morreu. E aí, acho que eu comentei com os irmãos na semana passada, né? Daqui a pouco você chega lá, um irmão já faz a seguinte pergunta no Facebook: olha, aquela que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, foi um ato de racismo ou foi uma coisa isolada? Aí daqui a pouco, sabe, começa aquele falatório, gente falando bobagem, gente. Então você fica olhando assim, isso que Paulo está dizendo para a gente, como obreiro: olha, tem uma vida mais recatada, tem uma vida mais, onde você preserve mais a sua opinião. Evite falatório, está dando opinião sobre tudo, falando sobre tudo, e principalmente, irmãos, às vezes falando de coisas que não entende. Então, você vê como que essas cartas, num instantinho assim, você começa a perceber que a praticidade delas evitaria algum problema para a vida da gente. E eu queria falar um pouquinho com os irmãos essa manhã sobre uma coisa que o apóstolo Paulo deixa claro nessa carta e que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a gente não gosta muito de citar o nome das pessoas, não é verdade? Mas eu acho engraçado que nessas duas cartas Paulo vai citar várias pessoas, e o Espírito Santo ele deixou Paulo citar essas pessoas, e essas questões estão aqui na palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala assim: por ética eu não vou citar, por ética eu não vou falar. Ou se a gente fala um nome, às vezes a igreja olha: nossa, o pastor falou do fulano, falou mal do fulano, falou. Uma vez, numa reunião de obreiros, eu tomei uma postura relacionada a uma pessoa. Durante a semana, a pessoa postou lá no Facebook dela o seguinte: olha, a moça da loja zombou de mim esses dias, e agora a loja dela fechou e ela ficou desempregada. É bom para aprender a não mexer com o ungido de Deus. Gente, aí eu fui obrigado. Logicamente que eu não chamei ele de idiota, eu deveria, mas lógico, a gente tem toda uma compostura. Eu falei para ele: irmão, como você faz uma coisa dessa? Então quer dizer que você é um ungidão, um abençoadão, e que a loja fechou, o dono da loja não tem nada a ver com a moça, mas Deus fez tudo isso, prejudicou a vida dos outros por sua causa, porque alguém zombou de você. Aí a resposta dele para mim foi o seguinte: o Face é meu, eu posto o que eu quiser. Ótimo. Domingo tinha reunião de obreiros, ele vivia cantando nas nossas igrejas. Eu falei para os obreiros a situação e disse o seguinte: irmãos, eu sou o pastor da igreja e na igreja canta quem é crente. É simples assim, entendeu? O Face é seu, você faz o que você quiser. Eu sou o pastor da igreja e na igreja canta quem é crente, quem dá bom testemunho e tal. E aí depois, porque alguém lá da reunião falou com ele, aí lá: pastor, que feio, o senhor citando meu nome na reunião e tal. Eu fiquei me lembrando dessa passagem, porque aqui nesse texto os irmãos vão ver que Paulo diz aqui que tem gente, e ele dá o nome, Himeneu e Fileto. Ele diz: olha, e as palavras desses dois corrói como um câncer, uma gangrena. É gente que você não devia nem ficar perto deles,
eles falam, eles estão matando os outros, eles não estão abençoando a vida de ninguém, não estão trazendo bênção para a vida de ninguém. É aquele tipo de pessoa que está dentro da sua casa, que te visita, que conversa com você e que nas palavras dele não tem vida nenhuma para a tua casa. Toda vez que ele for à tua casa, as impressões que ele vai deixar lá, as marcas que ele vai deixar lá, são marcas de morte. De morte. Então eu queria comentar um pouco com os irmãos essa manhã, como que nós estamos marcando a vida das pessoas ao nosso redor. Como? Quais as impressões que você está deixando na vida das pessoas ao seu redor? Pensei muito nisso essa semana, já desde a semana passada. Eu não sei, irmãos, para mim as mensagens elas vêm sendo construídas assim, na semana, nos acontecimentos, e eu penso que Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nessa semana, além dessa situação lá em Itaí, também aconteceu o falecimento do ex-jogador de futebol, Maradona, né? Era um jogador pequenininho, canhoto, habilidoso, não tanto como o irmão Alfredo, mas ele era bom sim, porque eu vou falar uma coisa com os irmãos, vocês não acreditam, né? A maioria aqui não vai acreditar, mas o irmão Alfredo era bom de bola, irmãos, vocês sabiam? Mas bom mesmo, eu vi ele jogando umas vezes, mesmo morrendo lá no cantinho lá, o Alfredo, ele é jeitoso, né, André? Não, tinha que fazer várias, né? E ele me lembrava o Maradona, que é baixinho, né? Se juntasse ele e o Tonhão, aí você tinha o Maradona certinho, né? Mas o irmão Alfredo me lembrava muito jeito. E eu fiquei me lembrando, quando o camarada, eu estava assistindo televisão lá em casa, aí o repórter parou lá e falou: estamos recebendo a notícia. Na hora eu me lembrei, quando eu tinha de 12, 13, 14 anos de idade, isso em 79, 80, era quando ele estava surgindo, né, aquela fama e tal. E eu me lembro que nessa fase a gente jogava bola numa rua de terra perto da nossa casa, Rua Maria Francisca, e eu deixava o cabelo crescer. O meu cabelo, quando era mais novo, era meio enrolado assim, eu deixava o cabelo crescer. Eu era direito, sempre joguei bola com o pé direito, mas eu comecei a jogar com o pé esquerdo. E ficava correndo com a bola e ficava falando o quê? Maradona. E eu me lembrei disso e eu fiquei pensando nisso, né, irmãos? Eu falei, meu Deus, como que quando uma pessoa ela é boa naquilo que ela faz, ela pode influenciar a vida das outras pessoas, né? Imagina, não sabia nem quem era a pessoa e tal, mas o fato de você ver uma pessoa fazer alguma coisa, você gostar daquilo, você fala, quero fazer igual, quero fazer do mesmo jeito, quero fazer da mesma maneira. Vocês veem como que a Bíblia é sábia quando ela fala essa questão do exemplo dos pais para os filhos, né? De como nós não podemos, dentro da casa da gente, a gente achar o seguinte: eu vou viver de qualquer jeito e eu educo meu filho na base da pancada ou do grito, porque não tem jeito, é aquilo que os filhos veem dos pais, é que eles vão reproduzir, fazer. Se com todo esse cuidado já é difícil criar, você imagina dando um mau exemplo, sendo um modelo ruim para eles. Porque a tendência da gente é imitar, é olhar para as coisas, é assimilar, é falar, eu quero ser daquele jeito, eu quero fazer aquilo. E eu fiquei me lembrando muito disso, dessa influência. Pequeno, sem conhecer, de longe, mas você mudar o seu jeito, mudar às vezes o seu cabelo, porque eu quero ser igual àquela pessoa. E tem até uma frase que o pessoal falou sobre a vida dele, né? Porque infelizmente uma pessoa que se estragou, né? Morreu jovem, e se estragou com bebida, com tantas coisas. E aí o camarada estava falando disso, né? Que não importa o que ele fez com a vida dele, né? O importante é o que ele fez com a nossa
a vida dele é muito importante também, infelizmente foi uma coisa ruim, mas você olha assim e percebe como que eu queria que os irmãos entendessem isso, é como que nós podemos influenciar a vida das outras pessoas, como que nós podemos deixar marcas na vida das outras pessoas. E aí você pode pensar assim, pastor, mas a gente está falando de um camarada que mundialmente famoso e tal, não sei o quê, tudo bem, mas dentro da sua casa, a gente olha pela Bíblia e você percebe o seguinte, que uma esposa pode sim deixar muitas marcas na vida do seu esposo. Paulo chega a dizer o seguinte, olha, que elas vivendo com piedade, aliás Pedro que diz, né, elas vão ganhar os seus maridos sem palavras. Um esposo pode deixar muitas marcas na vida da sua esposa. Os pais, né, podem influenciar de uma maneira muito positiva os seus filhos. Deixa eu comentar uma coisa para os irmãos assim, que eu acho para mim assim, muito interessante. Os irmãos sabem, a Bruna, ela chama Bruna Cavalcante, então acaba que muita gente não identifica a Bruna como minha filha, porque eu sou conhecido como Orlando Máximo. Então assim, tem o pastor Orlando Silva, tem o pastor Orlando Júnior e tem o pastor Orlando Máximo. Então as pessoas não associam. Aí ela estava comentando um dia, ela falou assim, pai, às vezes eu estou conversando com alguém assim, algum pastor e tal, aí de repente quando eu falo alguma coisa de você, ela fala, você é filha do Orlando Máximo e tal. Aí ela falou assim, sou sim e tal. Aí ela falou, pai, já teve pelo menos umas 5 pessoas que eles param de falar, puxa vida, seu pai, como seu pai me ajudou uma época, como seu pai fez isso para mim, como seu pai, irmãos, isso para mim é uma satisfação muito grande, porque assim, eu fico olhando, né, eu falo, bom, não dentro da minha casa, quem vai exercer influência dentro da minha casa, não é o Maradona, não sei o quê, a influência cristã de dentro da minha casa, sou eu que tenho a responsabilidade de gerar, de influenciar. Não adianta, irmãos, eu querer, por exemplo, que os meus filhos conheçam Jesus lá na igreja, conheçam Jesus lá no pregador tal. Não, os meus filhos precisam conhecer Jesus aonde? Na minha vida, na minha história, na minha maneira de lidar com as coisas, na minha maneira. Você imagina o pessoal chegar e falar, né? Toda vez que alguém descobrisse que a Bruna é minha filha, falar para ela assim, misericórdia, menina, como é que você aguenta? Então, eu acho interessante nessas cartas que Paulo, ele vai falar de algumas pessoas que passaram pela vida dele e que deixaram impressões na vida dele. Minha introdução foi longa, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, não é isso? Então, por isso que a gente faz a introdução. A introdução é para que os irmãos entendam qual é o assunto. E o assunto é o quê? De que maneira que nós estamos marcando a vida das pessoas. Quais as impressões que nós estamos deixando para quem vive perto da gente. Então, vejam aí, 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo número 20. Então, como vocês já abriram aí, então 20, vamos ler o 18 também. Olha o Paulo orientando Timóteo, dizendo para ele: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. As pessoas não têm um hábito, olhem para cá agora, as pessoas não têm um hábito de dizer assim, eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa, e acham que a promessa vai se cumprir de uma maneira automática na vida dele. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você tem profecias sobre a sua vida, então lute, militar é lutar, é batalhar, batalhe por elas, então, batalhe, lute pelas coisas que Deus falou a teu respeito. Não pense que você vivendo relaxadamente, desorganizadamente, você vivendo do jeito que você quer, essas promessas vão se cumprindo automaticamente sobre a sua vida. Se existe uma palavra profética sobre a sua vida, então batalhe, lute para que essas
Aí no 19, ele vai dizer: como que você tem que fazer nessa batalha? Olha lá, conserve a fé, conserve a boa consciência. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês: tenha a cabeça boa. É tão complicado quando você chega numa igreja, você acha de tanto jeito a cabeça ruim, pensa ruim, tudo confuso, tal. Eu disse para os irmãos, às vezes você chega num lugar, as pessoas olham para a gente e enxergam na gente uma solução. Pastor, orienta, como você quer que a gente faça? O que é melhor? Gente, cabeça boa, pensa assim. Agora, quando você chega num lugar, está tudo faccionado, um querendo ganhar você para uma coisa, outro querendo você ganhar para outra. Ó, o fulano, você não devia andar com ele, sabe? O povo está com a cabeça ruim. Paulo está dizendo: ó, conserve, Timóteo, a fé, a boa consciência, as quais alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Irmãos, as pessoas acham que elas naufragam, perdem a fé por causa dos outros, mas elas perdem por causa delas mesmas. Quando o quê? Quando não conserva a sua fé, não conserva uma boa consciência, não tem uma mente boa. E acaba uma hora ou outra, é aquele projeto, né? É aquele navio que está indo, mas você fala: do jeito que essa pessoa está indo aí, uma hora ou outra ela vai. Tem jeito. E aí, ele fala no versículo 20, então: entre estes estão, ou foram, Himeneu e Alexandre. Fala comigo: Himeneu e Alexandre. Paulo está falando de dois homens, e dizendo o seguinte: os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Tá. Paulo fez uma oração para Deus: esses aqui eu estou entregando eles. Quando a expressão aqui não é que Paulo estava dando gente para o diabo, tá, irmãos? Mas é assim, estão fora da comunhão. E na cabeça de Paulo, estando fora da comunhão, estão nas mãos de Satanás. E qual foi o motivo que levou eles a isso? Blasfêmia, falatórios inúteis, aquilo que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Porque tem coisas, irmãos, que a gente acha que não tem problema nelas, mas tem muito problema. Se eu me reúno com 2, 3 irmãos e eu começo de uma maneira raivosa, agressiva, a falar mal dos outros irmãos, a falar mal da família dos outros, a falar mal, eu estou pecando. Isso é errado, isso é uma coisa doentia, isso é uma coisa que vai trazer prejuízo, vai trazer consequências. Vamos dar uma caminhada? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Dá uma olhada aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Bem sabes isso. Ainda não chegou aqui, né? Vamos lá. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Leram aí? Acharam aqui? Tá? Paulo está lá. Isso. 1:15. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Paulo está dizendo o seguinte: ele está preso, está para morrer. Esses dois irmãos, você vê, esses dois aí, Paulo não vai falar assim que eles não prestam e tal. Eles só se apartaram de mim. Por quê? E aí você vai ver, até no outro versículo, você vai ver a questão da motivação. Porque o Senhor conceda da misericórdia à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou de mim nas minhas cadeias. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Você vai entender por esse versículo, ele está dizendo o seguinte: que aqueles dois lá ficaram envergonhados e Paulo agora são presos. São pessoas que não está muito legal ser amigo do Paulo, não. Então deixa o Paulo para lá. E ele está se queixando disso: olha, esses dois me abandonaram, se apartaram de mim. E aí ele vai elogiar quem? Ele vai elogiar Onesíforo, dizendo o seguinte, 16. Ele vai dizer o seguinte: olha, porque muitas vezes ele me recriou, ou seja, quando eu estive lá na cidade
Ele cuidou de mim e ele não se envergonhou das minhas cadeias. Então você vê, Himeneu e Fileto deixaram quais impressões na vida do apóstolo Paulo? Hermógenes e Figelo deixaram quais impressões na vida do apóstolo Paulo? Onesífero deixou qual impressão na vida do apóstolo Paulo? Aí, um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, do versículo 17, tem um aqui que parece que ele gostava mesmo de perturbar o apóstolo Paulo, né? No capítulo 2, versículo 17. No 16 diz, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior piedade, e a palavra desses roerá como uma gangrena, ou corroerá como um câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. O Himeneu está aqui de novo, aquele que ele entregou para Satanás, que ele disse que para aprender a não blasfemar, e aqui tem esse outro também, aqui, o Fileto. E ele está dizendo, está falando, olha as intenções que o apóstolo Paulo tem acerca desses homens. Ele diz, olha, a palavra deles corrói como um câncer. Essa semana tinha um pastor lá em casa, e o Solange estava lá, ele estava comentando, ele estava falando sobre as intenções que ele tem dos pastores que passaram pela vida dele. E depois eu vi, uma vez ele escreveu sobre isso, e ele falou assim, olha, o pastor Orlando sempre se preocupou em fazer a gente aprender as escrituras, em fazer a gente aprender a palavra de Deus, sempre foi um bom mestre para a nossa vida. Então, eu fico feliz de repente ter essa marca, né? Em muitos lugares que eu já passei, lembro uma vez uma irmã que chegou para mim, ela falou assim, pastor, olha, não teve uma vez que o senhor foi pregar que eu não vi o senhor preocupado em ensinar alguma coisa da Bíblia para a gente, instruir a gente na palavra. Eu falei, graças a Deus. É ruim você ir lá para frente do púlpito e não ter o que falar, e ficar lá enrolando, ou estar lá nervoso com alguma coisa, e acaba vomitando em cima da igreja, um tanto de coisa desnecessária. Agora, você vê como que tem pessoas também que Paulo está dizendo, olha, a palavra desses corrói como um câncer. A pessoa quando pega para falar, não vai abençoar a vida de ninguém, não vai ajudar a vida de ninguém. E essas são as impressões que o apóstolo Paulo tem da vida desses camaradas. E por último, eu queria fechar aqui no capítulo 4, no versículo 14, com a vida desse camarada aqui, o Alexandre. Alexandre é um nome bonito, né, irmãos? Mas esse Alexandre não é muito bom. Capítulo 4, versículo 14. Vamos na sequência aí. Eu quero que. Olha lá, como está escrito, vamos ler juntos? Quando Paulo se lembrava do Alexandre, o que ele dizia? Puxa, aquele camarada me fez sofrer, me fez mal, me causou muitos males. Tem alguma pessoa assim na sua vida que quando você lembra do convívio com ela, você fala, poxa, eu sofri aquela época, hein? Difícil caminhar com aquela pessoa, difícil lidar com aquela pessoa. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. E eu acho interessante assim, irmãos, porque o Espírito Santo, que é a mente, né, nas Escrituras, é aquele que inspirou as pessoas a escreverem. Ele permitiu que o apóstolo Paulo abrisse o seu coração e registrou aqui para a gente as impressões que esses homens deixaram na vida do apóstolo Paulo. Você quer ver mais? Olha só essa sequência aqui interessante. Olha só, tudo nomes, né? Paulo está falando para Timóteo dizendo o seguinte, olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo está dizendo o seguinte, Demas era um irmão que estava comigo, mas ele se desviou, ele foi embora.
ele foi vencido pelo mundo, ele amou o presente século. Século aqui nesse texto quer dizer o estado das coisas. Ele foi vencido pelo mundo e ele voltou para o mundo e me abandonou a fé. Aí ele vai dizer que e foi para Tessalônica crescente, ele diz, é um irmão crescente, ele diz, foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Esses dois, ele não está dizendo que eles amaram o presente século, ele é muito expressivo. Agora ele disse que o crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Num determinado momento, eles chegaram ao apóstolo Paulo e falaram: olha, Paulo, a gente vai embora e tal. Por isso que Paulo está reclamando, que ele está sozinho. Porque teve gente que saiu de perto dele só porque voltou para a sua cidade mesmo. Agora, teve gente que saiu de perto dele porque abandonou a fé, abandonou o evangelho. Aí ele vai dizer o seguinte: só Lucas está comigo. Lucas é o médico, amigo do apóstolo Paulo, escritor do Evangelho de Lucas e também escritor de Atos dos Apóstolos. E ele está presente com o apóstolo Paulo até o final da vida. Até tem um filme chamado Paulo, o Apóstolo, que é extremamente interessante de vocês assistirem e que retrata esse momento final da vida do apóstolo Paulo e o Lucas junto com ele. Aí Paulo vai falar do Marcos. Toma o Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Vocês lembram do Marcos? O Marcos é aquele que Paulo fez a primeira viagem missionária e ele abandonou a viagem missionária. Quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, uns 3 anos depois, o Barnabé queria dar uma outra oportunidade para o Marcos. Ele era sobrinho do Barnabé, né? E o Barnabé queria dar uma oportunidade para ele. E o Paulo não quis de jeito nenhum. E falou: esse que abandonou a gente, vai que ele fala de novo. E não quis. E Paulo e Barnabé ficaram assim tão acalorados na discussão que eles se apartaram um do outro. Cada um foi fazer a sua viagem. Mas anos depois, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, toma o Marcos e traz ele contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Marcos é aquele que escreve o Evangelho de Marcos. Mas que num determinado momento o apóstolo Paulo chegou e disse o quê? Esse aí não presta. Não presta. Mas ele prestava sim. E Barnabé estava certo de dar uma oportunidade para ele. E agora Paulo está testificando disso, dizendo: olha, toma o Marcos e traz ele, porque ele me é muito útil para o ministério. Também interessante isso, né? O coração de um obreiro, de um pastor. Porque Paulo está reclamando de estar sozinho, né? Mas ele vai dizer: olha, também enviei Tíquico a Éfeso. Ou seja, mesmo ele ficando sozinho, mas teve gente que ele disse: olha, esse aqui eu vou precisar de enviar daquela igreja. E mandei ele para a igreja de Éfeso. E aí ele vai falar da capa e tal. E aí ele vai e fala, como eu disse para os irmãos, do Alexandre lá do meio. Alexandre causou muitos males, o Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Então você vê, Paulo vai citar vários nomes, e ele vai falar das marcas, das impressões que essas pessoas deixaram na vida dele. Então eu fiquei pensando, sabe, irmãos, assim, sobre isso, e pensando: meu Deus, que tipo de marca que eu tenho deixado na vida das pessoas? Quem convive comigo, será que consegue perceber Cristo na minha vida? Será que as palavras que eu falo são palavras que corroem como câncer? Será que o que eu falo abençoa a vida das outras pessoas? Porque, sabe, irmãos, assim, muitas vezes as pessoas, eu acho isso uma coisa triste, sempre achei isso. Tem pessoas que elas não gostam que falam delas, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você quer saber uma coisa difícil, às vezes, é expressar opinião sobre as outras pessoas. Como pastor, eu já passei por essa situação várias vezes, das pessoas sentarem na minha frente e falar assim: pastor, deixa eu explicar isso para os irmãos só um pouquinho, porque assim, semana eu usei essa frase. Eu trabalho, irmãos, na área pastoral desde 94, eu estava dirigindo igreja já. Então, em 94,
2004, 94, 2004, 2014, 2020. São o quê? 26 anos. Você fazendo a mesma coisa o ano todo. Dando, pregando, ministrando, resolvendo, mesma coisa. E tem pelo menos, às vezes eu faço essas contas com Solange, tem pelo menos 15 pastores que trabalham hoje no estado de São Paulo, em alguma igreja, que todos eles passaram por um convívio comigo. Só que nessa igreja tem vários. Por aqui passou o César um pouquinho, não passou? Que está na cidade de Itapetininga. Por aqui passou o Marcelo, que está na cidade de Franca. Por aqui passou o Tiago, que está em Porto Feliz. Por aqui passou o Emerson, que está em Itatiba. Por aqui passou o Isaac, que está em Araras. Falando assim, 5 rapidinho, passou por esta igreja. Mas a gente tem outros que passaram pela Vila Jaguara, lá por Caieiras que por aqui passou o Paulo, que está em Salto Grande, né? Por aqui, ali pela Vila Jaguara, lá por Caieiras, tu passou o Rafael Donola, que está na cidade de Itapeva, o Jefinho, que está na cidade de Tupã, o pastor Joel, que está lá na cidade de Avaré. Então, assim, quando eu falo uma coisa, é a mesma coisa do médico olhar para o Alfredo e falar: Alfredo, o teu olho está meio amarelo, está achando que o senhor não está bem. Alfredo, vai, você é o sangue de Jesus, tem poder, sai das trevas, sai. Não, o camarada é médico, gente, ele olhou, ele percebe as coisas. A pessoa está só com um tufinho de cabelo do lado aqui em cima está tudo careca. Aí fala: o seu cabelo está caindo. Que está caindo o quê? Você está vendo o que você quer, está todo mundo vendo. Então as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender o óbvio. O óbvio, você está, então, quando alguém chega para conversar comigo na área ministerial, é a mesma coisa. O pastor Benjamin, ele é o presidente da Convenção de São Paulo aqui há mais de 30 anos. Aí eu sento com ele, ele fala determinada coisa comigo, eu vou virar para você: não sabe nada que você está falando, não. Mas as pessoas são assim. Então eu estava dizendo para os irmãos que eu já passei por algumas situações que alguém senta na minha frente. Eu lembro uma vez um irmão falou assim: pastor, fala para mim, o que o senhor acha que eu preciso para ser um bom obreiro? Pode falar. Eu falei: você quer ouvir mesmo? Não, fala que eu preciso. Eu falo: eu podia falar algumas coisas, mas eu vou te falar 2. E o Emerson estava junto comigo. Primeira coisa, você precisa cuidar da sua saúde. Porque um obreiro precisa ter saúde. A gente não pode estar toda semana lá na frente da igreja reclamando: ai, irmão, estou com dor não sei o quê, estou com dor não sei o quê, ai, irmão, estou com dor não sei o quê, ai, irmão. E aí eu estou falando o seguinte: é que às vezes o problema de saúde da pessoa não é problema decorrente da vida, é problema às vezes de mau cuidado da pessoa, comer mal, dormir mal, ser relaxado, não entender. Vocês imaginam se eu venho pregar aqui toda semana, dá 2 minutos da pregação, eu estou aqui. Um dia eu encontrei com esse irmão, ele subiu um morro. Quando nós encontramos no final do morro, ele estava quase morrendo. Eu falei: rapaz do céu, você não tem. Porque, irmãos, se o camarada não tem saúde, ele não tem pique para levantar, não tem pique às vezes para ir para a igreja, não tem pique para fazer uma viagem, não tem paciência para lidar com as pessoas. Por isso que o obreiro tem que cuidar assim da sua saúde. Eu disse para ele: cuida da sua saúde. E falei uma outra coisa: nossa, irmão, essa pessoa me perguntou para mim assim: para ser um bom, para ser um bom, agora precisa ser de qualquer jeito, meu amigo, vai do seu jeito aí, ó. Você sempre vai achar alguém para te ouvir, você sempre vai. Agora, você ser um bom é outra pegada. Você ser um bom é outra coisa, porque você ser alguém que influencia, você ser aí, entre aspas, né? Você ser um Billy Graham da vida, você ser uma pessoa que. Aí é outra coisa. Agora, se você quer ser um comum, não tá, beleza, vai do seu jeito. Eu não acredito que Paulo está falando aqui com Timóteo, com Tito, para que eles sejam
para que ele seja um bom obreiro, uma pessoa que influencia, uma pessoa que, na história dela, lá quando foi escrever, puxa vida, aquela pessoa passou pela minha vida e só deixou boas impressões, boas marcas. E é difícil, irmãos, eu disse para os irmãos, eu passei por algumas situações assim, que você avalia, você dá a sua opinião, a pessoa pergunta a sua opinião, e é duro, quando assim, porque, irmãos, uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça é o seguinte, é que as coisas, elas acontecem. As coisas acontecem. Então, assim, não adianta eu ficar achando que eu tenho um ministério, que eu sou um obreiro, que eu sou um líder, que eu sou não sei o quê, mas as coisas nunca acontecem. Às vezes dá a impressão assim, né? A pessoa fala, não, me impediram, não sei quem me impediu, não sei quem fechou a porta, não sei quem me pôs para fora da igreja, não sei quem fez isso. Então dá a impressão seguinte, que a pessoa tinha um potencial para ser fantástica, mas que todo mundo impediu a vida dela. Quando na verdade o Jó, no meio da sua cinza, ele diz, Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu sempre imagino o seguinte, irmãos, que se Deus capacitou e deu dons para uma pessoa, e essa pessoa se aplica, não tem nada que vai impedir ela de ser aquilo que Deus quer que ela seja. A questão é que às vezes as pessoas vivem como? Sem disciplina, sem correção, sem organização, vivem de qualquer jeito e querem ser um fenômeno. E aí não funcionam, as coisas não caminham dessa maneira, né? E a pessoa, com o passar dos anos, ela vai deixando marcas assim, fulano começa as coisas e não termina, fulano fala que vai fazer e não faz, fulano não é perseverante, essa pessoa que não tem compromisso, essa pessoa que você não pode confiar muito nela, que se surgir alguma coisa dela, ela larga as coisas da igreja para ela fazer as coisas dela. É assim que nós vamos construir a vida da gente, irmãos. É assim que nós vamos desenvolver a vida da gente. Eu acredito que se vocês chegarem no meu pastor e falar para ele assim, escuta, o Orlando é obediente, ele falar, pastor Orlando, assim, o que a gente fala com ele para fazer, ele vai lá e faz. A gente pode gostar, pode não gostar, irmãos, assim, mas tem um ano que a gente está esperando a chegada de uma porta ali para a igreja, que a gente já pagou, já está lá, por quê? Então é assim, são as nossas ações que vão deixando as marcas, as intenções, que vão fazendo a gente. Eu só estou colocando isso aqui para os irmãos verem como que às vezes a gente tem uma vida assim, tem detalhes, tem coisas que a gente vai passar, isso aqui não é importante, isso aqui não é. Mas Paulo está dizendo aqui, de como a vida dele foi marcada pela vida das pessoas. Olha, essa pessoa que eu mandei para tal lugar, essa pessoa que não serve, essa pessoa que me causou males, essa pessoa que me aborreceu, essa pessoa que a palavra dela é como um câncer, não serve para ajudar ninguém. Esse aqui não via nunca fazer nada de útil para ninguém, ele só fala, esse aqui, ele não fala muito, você pode confiar que ele faz. É assim que as coisas funcionam, irmãos. Eu, pelo menos, quando eu leio essas cartas pastorais, eu fico com essa impressão. E o que eu estava dizendo para os irmãos é o seguinte, é que às vezes nós nos comportamos de um jeito e queremos que as pessoas falem da gente aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir das pessoas, muitas vezes, aquilo que a gente não semeia na vida delas, aquilo que a gente não planta na vida delas. E não tem jeito, irmãos. Nós estamos marcando a vida de alguém. Não tem jeito. Os pais não tem jeito. Ou seu filho está crescendo, olhando para você e dizendo, meu pai é ausente, meu pai é violento, meu pai é agressivo, meu pai é incompreensível, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não, mas eu não estou fazendo nada disso, pastor. Pois é, a questão é essa. É que não tem jeito. Eu e você, de alguma maneira, nós vamos marcar a vida das pessoas. Então, traga para a sua vida elementos da palavra, do cristianismo, para que já que tem que marcar, então eu vou procurar marcar da melhor maneira possível. Vocês acham, irmãos, que quando alguém chega para uma mulher e fala assim, nossa, a fulana é fofoqueira, será que é de graça?
Ou será que no histórico da pessoa está lá várias situações que ela fez o quê? Fofocou. Aí não adianta eu ser um fofoqueiro e querer ser conhecido como um santo. Pode falar para o pastor que ele é extremamente confiável. Está entendendo, irmãos? Assim, então, nós não vamos fugir muito disso. Nós não vamos fugir muito disso. Nós estamos marcando a vida das pessoas ao nosso redor. Eu achei interessante isso, porque nós estamos com 54 anos de idade. E eu tenho uma memória de 42 anos atrás, com 12 anos de idade mais ou menos, quando apareceu um jogador de futebol, e eu achei que ele era tão bom no que ele fazia, que ele era digno de eu imitar. Achei interessante esse poder de influência, de marcar a vida das pessoas. E nós, irmãos, como servos de Deus, nós temos essa oportunidade de marcar a vida das pessoas. Então, que a gente tente fazer isso da melhor modo. Se alguém estiver falando mal de mim, mal de você, mal da igreja, que eles estejam mentindo. Diga, mentindo. Se alguém estiver falando mal de mim, mal de você, mal da igreja, mal do líder que está na televisão, e estiver mentindo, glória a Deus, estão mentindo. Agora o ruim é quando alguém está falando mal de mim, mal de você, mal da igreja, e a pessoa está falando a verdade. Porque esse tipo de marca nós não deveríamos deixar na vida de ninguém. Então eu quero fechar aqui deixando dois pensamentos assim para irmãos. O primeiro é que ser um bom cristão não significa que você vai ficar livre de tristeza. Às vezes as pessoas desenvolvem isso. O que é ser um bom crente? O ser um bom crente é ser uma pessoa que ninguém vai me aborrecer, me causar tristeza. Vocês acham que o apóstolo Paulo era um bom cristão? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Sim. Vocês acham que Jesus era um bom cristão? Sim. As pessoas causaram males para Jesus? As pessoas causaram males para Paulo? Ele está testemunhando aqui. Então não pense você que ser um bom cristão vai te livrar de tribulações e de tristezas. Ouviram, irmãos? Não pense nisso. Que ser um bom cristão vai te livrar de tribulações e de tristezas. Mesmo você sendo um bom cristão, certo, correto, sempre vai ter alguém que te trata mal. Sempre vai ser alguém que te causa males. Amém? Amém. E outra coisa que eu aprendo muito aqui nesse texto: sempre que possível, sempre que possível, evite causar males à vida dos outros. Evite. Tente pagar o que você deve. Tente não pedir o que você não vai pagar. Tente não enganar ninguém. Não falar com a pessoa que você vai ou não vai. Sabe, tente não ser aquela pessoa que por causa de uma política, seja o que eu falar, sim e não. Para a gente não ficar, sabe, marcando de forma negativa a vida dos outros. Tão ruim. Eu fico pensando quando alguém fala comigo: pastor, vai lá em casa e tal. Agora eu vou. Daqui a pouquinho tem gente morrendo e falando assim: nossa, o pastor falou que ele vinha aqui em casa e nunca veio. Olha que marca ruim. Acho que é mais fácil chegar e falar:
oportunidade de visitar, eu trabalho com isso, mas o irmão Alfredo vai, do que você querer ficar criando um clima de que você, porque irmãos, eu acho tão negativo isso, e irmãos, assim, olha, é muito ruim, eu fico irritado com isso, quando muitas vezes as pessoas querem marcar a vida dos outros só por carisma. É a pessoa que nunca ajudou ninguém, nunca estendeu a mão para ninguém, mas ela tem um carisma, às vezes parece uma pessoa maravilhosa, mas vai pedir um dinheiro para ela, você ver. Parece uma pessoa maravilhosa, mas confronta ela para você ver, bate de frente com ela para você ver. Aí você vai perceber o seguinte, que não tem verdade naquele carisma todo, tem uma imagem construída. E eu acho fantástico quando você olha para o apóstolo Paulo, aqui não tem uma imagem construída, aqui tem um homem que servia o Senhor nosso Deus, que dizia sim, que dizia não, que falava, esse aqui não é bom não. Porque a gente vive, né, irmãos, num mundo do politicamente correto. Então, você está lá na frente da igreja, olha, seja politicamente correto, não sei o que, e tal, mede tudo que fala e tal, mas se você convive às vezes com a pessoa, você fala, olha, isso aqui não é verdade. Eu gosto do apóstolo Paulo, irmãos, eu amo o apóstolo Paulo e amo ler os escritos dele, porque os escritos do apóstolo Paulo me consolam muito. E aí eu olho para algumas pessoas e eu não tenho receio de falar, ele não é tão bom quanto parece, não. Porque tem gente que parece que é muito bom, irmãos, mas não é tão bom daquele jeito. E eu gosto de vez em quando alguém olha para mim e fala, nossa, o pastor estava de cara feia, o pastor estava bravo. Eu estava mesmo, porque eu não me comprometi a fingir que eu estou gostando do que eu não estou gostando. Então, eu amo olhar assim para essas cartas do Paulo, como eu estava dizendo para os irmãos. As cartas de Paulo funcionam para mim como uma grande consolação, sabe por quê? Às vezes a gente, pastor, irmãos, olhem para mim, por favor. Às vezes a gente, pastor, a gente tem um lado de se posicionar assim, ó. Parece que tudo que acontece de ruim na igreja, a culpa é do pastor. Está vendo como é que você sabe que faz isso? Nunca a culpa é da Noêmia. Nunca a culpa é da Mariolina. Embora a Mariolina atrapalha bastante, você sabe disso. Mas nunca a culpa é da Mariolina. A culpa é sempre do pastor. E às vezes a gente acaba chamando para a gente isso. Tudo que está ruim na igreja, embora você fale, instrua, ensine, mas a culpa é do pastor. Às vezes, por exemplo, né? Olha, eu levei o meu marido lá na igreja, eu levei meu filho lá na igreja, o pastor pregou, ó, ele nem gostou. Dá a impressão que quando seu filho vem aqui, eu tenho que pregar do jeito que ele goste. Nem gostou. Aí, um dia eu estava assim meio triste com algumas coisas de igreja, e eu fui ler a carta dos Coríntios. E aí o apóstolo Paulo disse assim, olha, se o nosso evangelho está encoberto, naqueles que se perdem ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou a mente e o entendimento dos incrédulos. Aí eu olhei e falei, nossa, quer dizer que o apóstolo Paulo pregava e as pessoas não se convertiam? Mas não tem mais ou menos essa ideia, irmãos, de que, se Jesus pregasse aqui, se Paulo estivesse aqui, se Pedro pregasse aqui nessa igreja, mas Paulo está dizendo, eu preguei e as pessoas não. Então, irmãos, olha, o evangelho do Paulo, o evangelho do Pedro, é o mesmo evangelho que eu prego. É o mesmo evangelho que a gente prega, que a gente vive nele. É que às vezes a gente tem uma ideia seguinte, ó, se fosse com fulano, funcionava. Se fosse com fulano, funcionava. E não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos para que as coisas do evangelho caminhem e eu esteja marcando positivamente a vida das pessoas,
o Evangelho, irmãos, ele exige que as pessoas assumam posturas individuais. Individuais. Oi, beleza? Tudo bem? Muitas vezes, irmãos, nós queremos que as pessoas assumam posturas coletivas. Ah, a igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos, eu fecho aqui. A igreja melhora a partir de posturas individuais. A gente fica assim, a igreja precisa melhorar, a igreja precisa melhorar, a igreja precisa melhorar. A hora que você fala assim, olha, eu preciso melhorar, a igreja vai melhorar para a glória do Senhor. Uma bênção, todo mundo procurando melhorar pessoalmente. Melhores maridos, melhores igrejas. Melhores esposas, igreja melhor. Filhos melhores, igreja melhor. Cidadãos melhores, igreja melhor. Gente mais comprometida, igreja melhor. Igreja melhor. Então, irmãos, pense bem nisso. Como você está marcando as vidas ao seu redor? Como você está influenciando as vidas ao seu redor? Amém? Deus te abençoe. Eu espero que você passe essa semana pensativo em nome de Jesus, olhando para quem está ao teu redor e pensando assim, ó, como que eu estou marcando a vida dessas pessoas ao meu redor? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos falar com Deus mais um instante. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai Santo. Queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, nós temos muita necessidade da Tua presença nas nossas vidas. Temos muita necessidade do Teu Espírito Santo nos instruindo, nos ajudando, nos fortalecendo, meu Deus amado, e nos levando a uma condição de deixar marcas positivas e abençoadoras na vida das outras pessoas. Senhor, nos capacita para isso, nos ajuda, meu Pai amado, a lidar melhor com as questões da nossa vida, a lidar, meu Deus, com mais sabedoria, com as coisas que se apresentam diante de nós, para que nós possamos estar exercendo uma influência mais benéfica, uma influência abençoadora para a vida das pessoas, que nós possamos, Senhor, ser marcados por posturas que glorificam o Teu santo nome, e assim podemos estar, meu Deus, influenciando, abençoando a vida de pessoas ao nosso redor, ao nosso entorno. Nos ajuda, Pai amado, na nossa consciência, no cuidado com a nossa fé. Nos ajuda, meu Deus, na capacitação para estarmos selecionando melhor os assuntos, os diálogos, as conversas. Senhor, nos dá sabedoria. A Tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque o Senhor dá a todos liberalmente. Senhor, eu te peço nesta manhã, nos dá sabedoria a cada irmão, a cada irmã que está neste lugar, para que nós possamos, meu Deus, com entendimento, meu Pai, estar selecionando melhor os assuntos que nós entramos, as coisas que nós falamos, as decisões que nós tomamos, para que ninguém, meu Deus, seja prejudicado pelas nossas decisões, para que nós não sejamos pessoas que não vão causar males à vida de ninguém. Oramos e te pedimos isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica, irmãos. Eu não gosto de ficar remendando a pregação, né? Mas assim, o que eu queria falar com os irmãos, assim, olha, o que mais me impressionou dessas reflexões dessa semana foi isso. Eu fiquei esses dias olhando para o pastor Benjamin,
o nosso presidente aqui no estado de São Paulo, eu vejo ele uma pessoa tão boa, tão tranquila, e esses dias eu vi ele tão assim aflito com as questões, e eu fiquei pensando, meu Deus, como que as pessoas às vezes podem causar males para uma pessoa tão boa? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, me ajuda. E eu me lembrei desse personagem bíblico, eu até usei ele, eu falei, pastor, fica triste não, porque o Alexandre Matoeiro causou muitos males para o Paulo também. Então eu fiquei pensando nisso. Olha, de tudo que você ouviu aqui hoje, se você sair daquela semana só pensando, olha, eu não quero causar males para os outros, você vai estar sendo um ótimo cristão. Vai estar sendo uma pessoa abençoada. Não cause males para os outros. Como Deus disse para Abraão, vai e ser tu uma bênção. Bem, boa semana em nome do Senhor Jesus. Vai, gente.